Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje, você já deve ter visto aí no título, a gente vai falar sobre probabilidade, tá? E hoje eu vou poupar você aí da minha imagem, vamos só nos conceitos básicos, algumas definições e vamos ficar só nos slides, tranquilo? Vamos começar então com alguns conceitos básicos importantes para depois a gente começar a dar uma complicada na parte de probabilidade. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, o que é um experimento aleatório. Experimento aleatório é tudo aquilo que depende do acaso. Ou, para ficar mais fácil, é o que a gente sabe que pode acontecer, mas não o que vai acontecer. Como assim, Felipe? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu fizer o lançamento de uma moeda, eu sei o que pode acontecer. Pode sair cara ou pode sair coroa, correto? Se eu fizer o lançamento de um dado, a mesma coisa. Eu sei o que pode acontecer. Pode sair o número 1, pode sair o número 2, número 3, número 4, número 5 ou o número 6. Ou se eu pegar o nascimento de um bebê, eu também sei o que pode acontecer. Pode nascer um menino ou uma menina. Então perceba que todos esses três experimentos, eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que realmente vai acontecer. E aí a gente vai chamar de experimento aleatório, certo? Vamos continuar então com algumas definições. Próxima definição que nós temos é o que é o nosso espaço amostral. Espaço amostral nada mais é do que o conjunto que possui todas as possibilidades do meu experimento aleatório. Vamos ver alguns exemplos? Ó, eu estou olhando para aqueles exemplos do slide anterior. Então, o slide anterior falava que o primeiro experimento era o lançamento de uma moeda. Então, o espaço amostral vai possuir dentro do meu conjunto cara ou coroa. O meu segundo experimento aleatório era o nascimento de um bebê. O meu conjunto, então, vai ter um menino ou uma menina. E o meu último experimento aleatório era o lançamento de um dado, portanto, dentro do meu conjunto, tenho todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Certo? Muito fácil, né? Bem tranquilo esses conceitos básicos da probabilidade. Passando adiante, a gente chega em evento. Evento é qualquer subconjunto do meu espaço amostral, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, um evento do lançamento de uma moeda, eu vou colocar aqui que saiu cara. Se eu colocar aqui um evento do meu nascimento de um filho, eu coloco um menino, por exemplo. Ou um evento C, 2, 4 e 6, que vai estar relacionado com o lançamento de um dado, ok? Vamos continuar falando agora dos tipos de eventos que existem. Primeiro, eu tenho o chamado evento impossível, que é aquele que nunca vai acontecer. Isso significa que dentro do meu conjunto não vai ter nenhum elemento. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Sair um número maior do que 6 em um lançamento de um dado. Estou lançando um dado de 6 faces, então é impossível sair um número maior do que 6. Isso significa que esse meu evento A, ele é vazio. Ou a gente representa com as chaves sem nada dentro, ou a gente representa com o zero cortado, certo? Bem tranquilo aí de você entender. E tem um detalhe, eu havia falado para você que o meu evento, ele tem que ser um subconjunto de um espaço amostral. Lembra da sua teoria de conjuntos que o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto. Portanto, ele entra como um subconjunto do espaço amostral, certo? Vamos continuar, vamos para o próximo tipo de evento. Fala agora do evento certo, que é aquele que vai possuir como elemento os mesmos valores que o nosso espaço amostral. Não entendi. Vamos para o exemplo, então. O exemplo é o seguinte: sair um número menor do que 7 em um lançamento de um dado, ou sair um número menor do que 7 no lançamento de um dado, é sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Perceba que esse meu conjunto, ele é
idêntico ao espaço amostral do lançamento de um dado. Isso significa que esse evento ele é um evento certo, ok? Vamos continuar então. Para a gente terminar esses conceitos e chegar para a definição de probabilidade propriamente dita, para entender o cálculo da probabilidade, os seus limites, e lógico, terminar com um exemplo, eu preciso te falar o que é um espaço amostral equiprovável. Fácil de entender, tá? Vamos lá. Se eu tenho um determinado experimento aleatório, se eu faço ele inúmeras vezes, não importa a quantidade, o que importa é eu vou aumentando a quantidade de vezes que eu estou fazendo. Se cada elemento desse meu experimento aleatório tender à mesma frequência relativa, nós chamamos esse espaço amostral de equiprovável. Muito confuso, Felipe? Não tem problema, tem uma tabelinha para te ajudar. Vamos supor que eu lancei um dado 1000 vezes. Quero que você perceba que a face 1 apareceu 165 vezes, e isso a gente chama de frequência absoluta. A face 2 apareceu 168, a 3 também 165, face 4 163, a 5 169 e a última face apareceu 170 vezes. Totalizando aqui, ó, 1000 lançamentos, ok? Eu quero calcular a chamada frequência relativa. Frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta dividido pelo total de lançamentos. Então a frequência relativa aqui, ó, vai ser toda essa divisão, certo? O que eu quero que você observe? Que em todos os resultados aqui, ó, o nosso valor final, ele é muito próximo. 0,165, 0,168, 0,163, ou seja, eles tendem a um mesmo valor. Isso significa que o espaço amostral lançamento de um dado, ele é um espaço amostral equiprovável, porque cada um dos meus lançamentos, ou melhor, dos meus elementos, possui praticamente a mesma chance de acontecer. Muito fácil, né? Muito fácil de entender essa teoria. Excelente. A definição dos conceitos aí foi dada. Vamos agora para o nosso cálculo da probabilidade, né? Vamos definir como que a gente vai calcular e vamos encontrar a formulazinha. Só que antes, eu preciso de você o seguinte. O número de elementos de um conjunto, ele tem uma representação diferente. Ele vai ser representado da seguinte maneira. Vamos supor que eu peguei o lançamento de um dado como exemplo. O espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, consequentemente, o número de elementos do espaço amostral, perceba que espaço amostral eu represento pela letra sigma, tá? Você também já deve ter visto ela em física, muito na eletricidade. Então, ó, o número de elementos do meu espaço amostral, ele é igual a 6, porque eu possuo 6 elementos dentro desse meu conjunto. Muito fácil, né? Vamos agora partir para os extremos. O que é isso, Felipe? Eu tenho dois casos aí. O primeiro é o caso do meu evento impossível. Se ele é impossível, eu já tinha falado para você que o conjunto é vazio, ou seja, o número de elementos desse meu conjunto vai ser igual a 0. Em compensação, se eu pego um evento certo, o número de elementos desse meu evento, ele é exatamente igual ao número de elementos do espaço amostral. Tranquilo? Por que eu estou te falando isso? Vamos ver. Vamos falar aqui do cálculo da probabilidade. Primeiro, o cálculo da probabilidade, ou seja, a probabilidade de um evento A ocorrer, é dada da seguinte maneira. Número de elementos do meu evento A dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Só isso. Muito fácil. Tem uma condição, lógico, mas não vai ficar tão preocupante não, porque a maioria dos exercícios já vai resolver isso aqui para você com tranquilidade. O ômega, ou melhor, desculpa, o sigma,
ele é equiprovável, ele é finito e não pode ser vazio, certo? Você vai ficar tranquilo aí porque os seus exercícios vão respeitar sempre essas três condições. E lógico, o A, que é o meu evento, ele tem que ser um evento desse nosso espaço amostral, certo? E aí, o que eu preciso de você agora? Eu chego nos limites da probabilidade. Eu acabei de te mostrar quais são os extremos, que é o evento impossível e o evento certo, ok? Vamos trazer isso aqui para cá. Quando eu chego nos limites da probabilidade, eu quero que você observe que a probabilidade do meu evento impossível é o número de elementos do evento impossível sobre o número de elementos do meu espaço amostral. Te falei no slide anterior que o número de elementos desse conjunto é 0. Então não me importa o espaço amostral. Essa probabilidade vai dar 0, certo? E, em compensação, quando eu faço a probabilidade do meu evento certo, eu faço o número de elementos desse meu evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Se o evento é certo, o número de elementos dele é idêntico ao número de elementos do espaço amostral. Isso significa que essa divisão sempre vai dar quanto? 1. Então perceba que a minha probabilidade, ela sempre vai ficar entre 0 e 1. Eu não consigo ter uma probabilidade negativa e não consigo ter uma probabilidade maior do que 1. Ou seja, fez o exercício, deu uma probabilidade negativa, pode começar tudo de novo, tá errado. Fez o exercício e deu uma probabilidade maior do que 1, também pode apagar e fazer tudo de novo, certo? Então isso aqui é importante para você entender quais são os limites da sua probabilidade. Fica sempre entre 0 e 1 ou 0% e 100%. Acho que para ficar mais claro tudo isso, vamos precisar de um exercício, né? Vamos fazer um exemplo para você entender melhor tudo isso que a gente falou, ok? Então vamos lá. Qual a probabilidade de, ao lançarmos um dado de 6 faces, saia um número par? Ou é muito importante que você tenha organização no seu exercício de probabilidade. Então a primeira coisa que você vai anotar é o seu espaço amostral. Se você está lançando um dado, o espaço amostral é de 1 até 6. Isso significa que o número de elementos dele é igual a 6, certo? Já o nosso evento, que é aquilo que a gente deseja que aconteça, ele é sair um número par. Sair o número par num dado é sair o 2, o 4 ou o 6. Isso significa que esse evento A, ele tem 3 elementos. Muito fácil, né? Para a gente chegar à probabilidade de A é número de elementos de A sobre o número do meu espaço amostral, ou seja, 3 sobre 6. 3 sobre 6 é a mesma coisa aqui? Meio ou 50%. Felipe, qual das duas está certa? As duas são corretas. Tem exercício que te pede em decimal ou até mesmo em fração, e aí você simplifica e chega em 1 sobre 2, e tem exercício que te pede em porcentagem. Vai depender do exercício aí. Se for fechado, você analisa as suas alternativas. Se for aberto, vai de acordo com o seu enunciado. Ou você coloque as duas respostas para você ter certeza do que você está fazendo, ok? A gente conclui então que a probabilidade de sair um número par em um dado com 6 faces é igual a 50%. Ok? A aula de hoje é isso. Conceitos básicos e algumas definições sobre probabilidade. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e continue acompanhando as nossas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.